vamos passar aqui. Uma partinha agora que é interessante, que a gente vai continuar utilizando até os métodos de Angel-Coulter e de Euler, é a parte de gráficos, onde a gente vai trabalhar realmente como que a gente faz um gráfico, como que a gente plota os gráficos em Python. A gente vai trabalhar com gráficos mais básicos mesmo, tem outros tipos de gráficos que vocês podem utilizar dependendo do tipo de análise que vocês forem fazer, mas para a disciplina ela não cobra muito além do que aqueles gráficos de dispersão, ou então curvas que a gente precisa fazer, até mesmo fazendo algumas interseções. Mas o que a gente vai fazer aqui? Um gráfico nada mais é do que uma representação de diversos pontos sendo conectados. Na verdade, as curvas são isso. O gráfico é onde a gente vai representar aquilo. Então, vamos entender como é que a gente faz a criação de um gráfico. Para a criação de gráficos no Python, a gente vai ter que utilizar uma biblioteca específica. Tem outras bibliotecas, mas uma das padrões que a gente costuma utilizar é a Matplotlib para fazer essa plotagem de gráficos. Então, eu tenho duas formas de chamar essa biblioteca. Fica a cargo de vocês definirem quais vocês vão utilizar, quais vocês têm mais, digamos assim, interesse em chamar. Eu vou chamar aqui as duas para mostrar para vocês, que é from, o primeiro método, matplotlib.pl, pyplot, que é justamente para especificar, e eu vou importar todos os elementos. Eu já tinha feito ponto 4. Outro tipo de importação dessa biblioteca que eu posso fazer é basicamente importar os módulos dela. Vamos chamar aqui o módulo PLT. Import. Qual que é esse mesmo? Pode. E vou indicar um módulo que eu quero, que é o PLT. Vou chamar aqui as duas, chamei bonitinho. Agora sim a gente vai conseguir trabalhar com os tipos de gráfico. Eu vou mostrar alguns tipos de gráficos básicos iniciais para vocês que vocês podem querer utilizar. E já a gente passa para a aplicação do gráfico que a gente trabalha com esses dois métodos. Gerson, eu posso utilizar qualquer tipo de gráfico no Python? Tem diversas infinidades de gráficos que vocês podem trabalhar. Tem o gráfico em formato pizza, barras, dispersão, curvas mesmo, vocês conseguem fazer gráfico de relevo e diversos outros. Então, vai muito de qual o assunto que vocês estão trabalhando e por que vocês querem utilizar aquele gráfico. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos básicos para vocês de gráfico. Vamos começar com... Vamos utilizar um gráfico de barras, aquele que a gente costuma utilizar como gráfico de frequência. Coloca aqui, gráfico de barras. Para utilizar um gráfico de barras, eu tenho que ter ciência do que eu estou trabalhando. Quando eu estou trabalhando com um gráfico de barras, eu vou ter diversos valores com uma frequência especificada. Ou seja, eu vou ter cada um daqueles pontos um valor para eu poder trabalhar. Então, vamos criar aqui dois conjuntos de dados. Valores para x, valores para y, que a gente vai querer trabalhar. Digamos que eu vou criar uma variável x inicial aqui e vou inserir alguns dados para eles. Vou chamar aqui 1, 2, 3, colocar 23, 5, 6, 7. Esse quantidade de número aqui é legal. Vou criar um y, justamente porque a gente está trabalhando com os eixos x e y, como é um plano cartesiano. Então, vou criar uma nova lista com a mesma quantidade também de variáveis que eu estava trabalhando. 5, 6, 7 novamente. Vamos ver se vai dar certo. Como eu estou trabalhando com gráfico de barra, pode ser interessante que eu faça comparações entre algumas barras. Mas vamos plotar esse gráfico inicial que eu fiz aqui, depois a gente altera. Uma das formas de chamar um módulo específico, um tipo de gráfico específico, utilizando PLT, que é justamente o módulo que a gente tem, ponto o tipo de gráfico. Ou seja, para me chamar o gráfico em formato de barras, no caso de frequência, eu vou utilizar justamente a denominação para ele, que a gente consegue puxar o formato para ele imprimir na tela a figura especificada. Os parâmetros que a gente vai ter que passar são justamente os valores do gráfico. Eu vou precisar dos valores para x, do eixo x, do eixo y, e vamos ver o que acontece. Outra coisinha que eu também tenho que lembrar de utilizar, quando eu estou utilizando o PLT,
para mim chamar o gráfico é de colocar plt.show no final do minha declaração, justamente para imprimir a figura direitinho, não correr nenhum problema. Você pode não utilizar o PLT quando você utiliza somente esse from matplotlib.plot, que importa todos os dados, mas eu costumo até utilizar esse ponto .plt, mas é tranquilo utilizar assim também. Eu já mostro um exemplo não utilizando ele. Vamos tentar ver se sai alguma coisa. Errinho aqui. PLT. Olha o que aconteceu. Vamos tentar entender esse gráfico aqui. Nesse gráfico, ele fez a associação entre o x e o y que eu tinha, justamente que eu forneci para o meu gráfico. Ou seja, 5 é o valor de y, ou seja, no valor 1. Vamos considerar esse de baixo como valor x, como x, e aqui o eixo y, que é o que eu declarei aqui no gráfico. Quando eu tenho o valor 1, que é basicamente o que deve estar aparecendo aqui, eu vou ter no eixo y o valor 5. Da mesma forma, os outros valores. Aqui, no 23, ele vai ter o valor 6. Ó, valor 23, valor 6. No ponto 5, ele vai ter o valor 7. No ponto 6, ele também vai ter o valor 7. Ou seja, 6 aqui, valor 7. E no ponto igual a 7, ele vai ter o valor 8. Gerson, como foi que ele fez essa correlação dos dados? Basicamente, ele pegou o primeiro elemento daqui e disse que esse primeiro elemento daqui se juntava com esse daqui para formar um par ordenado, digamos assim, um ponto onde eu conseguiria localizar. X, 1, Y5. Da mesma forma foram todos os outros. E assim vai. Outra coisa que a gente pode fazer é comparar outros tipos de gráfico. Na verdade, outros tipos de dados. Aqui eu tenho esse conjunto de dados aqui, mas digamos que eu queria acrescentar mais um conjunto de dados. Sendo que aqui eu vou colocar um x2, colocar xl. Vou copiar esse mesmo aqui e vou só adicionar outra coisinha. Aqui eu coloco 2, aqui eu coloco 4, 8, 9, coloca 9. E meu y1. Vou chamar aqui 3, 5, 6, 7, 8. E aqui, para me botar outra representação de dados dentro do meu gráfico aqui, eu tenho que adicionar outro plot. No caso, eu só repito esse mesmo comando e colocar as novas variáveis. Quando eu rodar aqui, olha o que ele fez. Estou jogando um bocado de dados aleatórios aqui, ele está plotando aqui para me fazer a comparação. Digamos que eu repetisse esse mesmo gráfico aqui. Consegue comparar? Vamos ver o que acontece quando x1 e xl são os mesmos. Na verdade, não precisaria ter colocado x1 e xl. Se eu colocasse aqui apenas x, ele já interpretava normal. Olha o que ele fez aqui. Quando eu coloquei o x e o xl, na verdade, eu não coloquei o xl, só coloquei o x em todos as duas plotagens, ele sobrepôs um e o outro. Então, aqui eu consigo perceber quando eu tenho valores maiores, daqui, tipo, eu quero fazer uma comparação onde que os valores de y são maiores que os valores de x. Maiores, no caso. Se forem iguais ou menores, eu não consigo determinar logo de cara. Mas, basicamente, eu consigo ver que nesse ponto, onde eu tenho no ponto 1 do eixo x, eu vou ter esse laranjinha aqui sendo maior do que o azulzinho. Ou seja, o laranjinha aqui vai ser o 3 e o azulzinho vai ser o 5. Ou seja, o meu y ele é maior do que o meu y1 nesses pontos. Então, eu consigo ter essa interpretação. Meu y vai ser maior do que o y1 no ponto 3, no ponto 5 e no ponto 23. Então, eu consigo tirar essas interpretações aqui. Basicamente, consigo ver bonitinho esses gráficos. Consigo fazer outras alterações, consigo plotar de outra forma e consigo inserir elementos nesse tipo de gráfico. Vamos colocar aqui títulos para o tipo de barra que eu estou utilizando. Então, eu vou utilizar o comando label
label, e eu vou colocar qual o label dessa barra que eu pintei. Caso eu vou colocar valor 1. Só um nome arbitrário mesmo. E vou colocar aqui também. Aqui eu vou colocar valor 2. Quando eu coloco aqui, já vocês vão entender. Aqui eu coloquei o label, mas ele não apresentou aqui meu label justamente porque eu não tenho uma legenda. Então, vou colocar uma legenda para esse gráfico aqui. PLT.legenda. Vou colocar uma legenda no meu gráfico. Olha aqui, ficou mais bonitinho agora. Coloquei uma legenda indicando os valores de 1 e os valores de 2. Então, eu consigo fazer essa diferenciação aqui tranquilamente. Esse label é justamente para dar digamos assim, qual aquele grupo de dados que está sendo lançado, quais as informações que estão sendo lançadas, só mesmo para me diferenciar. Também consigo mudar a cor dessa plotagem. Vou colocar aqui cola. E eu posso simplesmente ou adicionar a letra daquele nome, sempre em inglês, ou eu colocar o nome direto. Eu coloco aqui red, e aqui color igual a yellow. Olha, mudei a cor do jeito que eu queria. Eu quiser mudar aqui para o B, vamos ver se vai. Consegui mudar novamente as cores. E eu consigo fazer todas as alterações. Eu consigo colocar legenda, eu consigo colocar eixo, e assim vai. Ah, Gerson, não quero utilizar esse gráfico de barra, quero utilizar um gráfico de pizza, justamente aqueles gráficos de setores. Vamos criar aqui um gráfico de setor. Nesse gráfico de setor, a gente vai ter que definir da mesma forma os valores para cada um dos eixos, digamos assim. Só que no meu gráfico de setores, eu não tenho um eixo. Eu tenho justamente fatias, que são as partes que eu vou ter. Então, eu vou colocar aqui, vou ter que ter uma variável para definir as fatias que eu quero, ou seja, fatias. Vocês podem dar qualquer nome. E aqui eu vou colocar quais as fatias que eu vou querer, os tamanhos delas, digamos assim, para ela considerar. Ele sempre vai considerar meio que uma em relação à outra, meio que como se fossem as porcentagens. Já a gente coloca elas. Mas vamos colocar aqui. A gente pode colocar o gráfico mesmo, para a gente ver como ele vai ficar. Para me chamar um gráfico do tipo setores, vou utilizar o PLT. E eu vou ter que adicionar justamente algumas características. Né? Eu vou ter que adicionar minhas fatias, que são os meus pontos, na verdade, meus eixos. E quando a gente utiliza x e y no outro gráfico, é a mesma coisa que se a gente estivesse trabalhando aqui. Eu vou ter que adicionar meus labels, que são justamente os dados que eu vou estar trabalhando. Só que nesse daqui, o label vai ser justamente colocar. Então, já coloco aqui, vamos colocar partes. Sei lá, qualquer o tipo de parte que eu estou trabalhando. Então, digamos que eu vou ter... Vamos definir logo a quantidade, as porcentagens das fatias. Digamos que eu vou querer 2, 4, 7, 5. E aqui eu vou ter os valores das partes A. Vamos colocar aqui. A. B. C. E B. Então, respectivamente, os nomes associados a cada uma dessas partes. Então, para eu colocar um label, eu vou ter que definir qual é o nome dele. Então, eu vou ter que adicionar quais são esses labels, que é justamente parte. E eu também vou ter que adicionar... Eu posso adicionar cores para me diferenciar, ou ele vai colocar nas cores padrões que o Python, o computador, costuma utilizar, mas eu vou colocar aqui, color. E esse color eu também vou ter que definir. Eu posso definir tanto dentro quanto fora da minha função, do meu gráfico, mas eu prefiro definir fora, realmente fica mais organizado e consigo modificar ele fora do gráfico. Lembram quando eu falei sobre variável global e variável local?
é bem semelhante a isso. Quando eu coloco eles aqui fora, eu consigo fazer qualquer alteração diretamente. Se eu colocar eles diretamente aqui dentro, eu vou ter que vir dentro da minha função e alterar eles. Então, eu vou colocar aqui. Eu posso utilizar aquela mesma denominaçãozinha que eu utilizei nesse gráfico passado, justamente somente a letra. Então, vamos ver aqui. Yellow e vamos ver se vai. Agora, cor. E depois disso, eu tenho tudo bonitinho. Ah, só lembrando também de finalizar ele aqui. Plot show. plt.show. Show. Vai ficar bonitinho. Vamos ver se vai rodar logo primeiro. Deixa eu ver aqui qual foi o problema que ocorreu. Colors. Sempre esqueço. Olha o que ele fez. Ele soltou meu gráfico justamente pegando as cores das informações que eu dei. Aqui nas fatias, eu disse que eu queria fatias de tamanho 2, 4, 7 e 5. Esses valores aqui ele converteu para a porcentagem, no caso ele somou todos, dividiu, pegou a porcentagem e criou as fatias. As partes são respectivas a esse tamanho das fatias. A cor também é respectivo. E depois só coloquei meu gráfico. Bonitinho, ficou tranquilo e morreu. Conseguimos um gráfico bonitinho. Que pode ser interessante para a gente utilizar são justamente os gráficos quando a gente utiliza curvas, retas, pontos. Vamos ver como que a gente pode trabalhar com eles. Esse daqui é um exemplo de pitch. Se vocês quiserem trabalhar melhor com ele depois, vocês podem procurar outras funções para modificar ele, tanto colocar mais elementos, deixar ele mais detalhadozinho, dá certo. Agora, vamos partir para outro tipo de gráfico que é mais interessante para a gente que trabalha com a engenharia, que trabalha com essas partes de... vou mostrar aqui uma curva, o que está acontecendo, a parte matemática. Vamos ver como é que ela funciona. Eu posso utilizar de forma direta, puxando um plot, plt.plot. No caso, o plot eu utilizo para um gráfico normal. Os gráficos normais a gente coloca o plot e ele já vai direto. Vamos dizer que eu vou colocar um gráfico com diversos pontos aqui. Vou colocar uma listazinha dele para representar. 1, 2, 3, 4, 6. 3 novamente, 8. E vamos adicionar plt.show. Vamos ver o que acontece. Olha o que ele fez. Aqui logo de início, só joguei alguns valores e ele saiu plotando esses valores. Então, se ver aqui que, como eu não forneci um valor para y, para o eixo y, perdão, eu não forneci valores para o eixo x, então ele considerou todos como valor para eixo y e foi considerando o índice como os valores de x. Ou seja, o meu valor de x igual a 0, eu coloquei 1, x igual a 1, eu coloquei 2, x igual a 2, coloquei 3, e assim eu fui seguindo com os outros valores que eu aqui forneci. Forneci aqui valores para x e para y, vamos ver se dá certo. Olha o que ele fez. Agora, ele forneceu o gráfico com os valores especificados. Eu até modifiquei aqui a escala, como vocês podem ver, por causa dos tamanhos que eu aqui fornecido. E assim vai. Quando a gente vai trabalhar com os métodos de Janget-Coulton e Euler, eles geram esses valores que a gente obteve aqui, e a gente pode fazer as comparações. Mas antes da gente aplicar eles, vamos ver como é que a gente pode melhorar esse gráfico aqui. Ao invés de eu ficar jogando uma lista completa aqui, eu posso simplesmente substituir isso aqui por uma variável, e esse outro aqui também, peraí. Vamos copiar esses dois aqui. E vamos nomear isso. No caso, eu vou chamar aqui de x, atribuir essa lista x e essa outra lista y. E aqui eu vou botar apenas x, y. Eu vim aqui.
Aqui vai continuar o mesmo gráfico. Onde foi que deu erro aqui? 3, 6. Ah, está com uma quantidade de itens inferiores. Pronto, agora ele voltou. Antes eu tinha apagado o número aqui por engano, e aí estava dando problema. Mas agora, com todos os números, no caso, a quantidade de valores que eu forneci para X, eu tenho que fornecer para Y, justamente porque eles são pontos coordenados, ou seja, 2 e 1 aqui são ponto, 4 e 2 outro, 6 e 3 outro, e assim vai. Para isso que eu consigo formar essas curvas. Ah, Gerson, mas eu não quero plotar esse gráfico dessa forma aí, eu não quero essas linhas aparecendo dessa forma, ligando um ponto ao outro. Eu tenho como simplesmente delimitar como vai ser o meu gráfico. Eu posso simplesmente, digamos, eu não quero essa linha completa, eu quero uma linha tracejada, basta aplicar dessa forma. Coloco dois tracinhos, com um terceiro parâmetro, ele faz bonitinho. Ah, eu quero somente com os pontos. Posso simplesmente colocar um ó, vai, foi, todos os pontos. Quero um ponto menor, vou utilizar um pontinho, correu. Ah, vou colocar um X ao invés do ponto. Tenho como utilizar também. Vocês podem tentar outras coisinhas, mas sempre lembrando de utilizar algumas coisas mais padrões para a gente poder trabalhar. Da mesma forma como eu mostrei para vocês nesse gráfico aqui, que eu consigo fazer sobreposições, nesse gráfico aqui, principalmente, eu consigo fazer sobreposições mesmo, que é aqui onde eu vou comparar diversas curvas. Então, vamos tentar fazer aqui. Vou colocar normal, vou deixar sem um formato específico. Tenho essa curva aqui. Agora, digamos que, ao invés de eu plotar apenas o X e o Y nessa posição aí, eu vou plotar o gráfico em uma forma inversa ao que era para ser. Ao invés de eu plotar X e Y, eu vou plotar YX. Dizendo como se fossem dois outros valores. Vamos ver o que acontece. Olha o que ele fez. No caso, ficou basicamente um gráfico duplicado, mas vamos utilizar outros dados. Então, vamos usar esse conjunto de dados aqui. Só modificar esse daqui. 4, 7, 9 e 11. Aqui XL e YL. Quando eu plotar, ele vai mostrar o gráfico. Isso aqui não fez sentido justamente porque os pontos estão bagunçados. Mas quando vocês jogarem aqui, os pontos direitinhos conseguem fazer um sentido ok. Esse aqui está bem bugado por causa desse 23 aqui, se a gente colocasse com 2, vamos ver se melhorava. Ia ficar meio bugado ainda mesmo assim, mas já dava uma diferença, a gente já conseguia perceber. E assim vai, a gente consegue traçar todos os tipos de pontos aqui. Ah, Gerson, eu quero adicionar mais informações nesse gráfico aqui. Eu tenho como colocar mais informações? Vamos jogar mais algumas informações igual a gente colocou no outro. A gente tem como colocar xlabel. O label é justamente o título que eu quero dar para aquele eixo. Ou seja, para o x, o título do x eu vou colocar aqui. Eu vou colocar como x, né? O X, eu coloco o nome dele. Eixo X. Sempre lembrando das aspas simples ou duplas para imprimir. Opa. O eixo Y. O eixo Y. Já deu uma melhoradazinha aqui. A gente já tem as informações sobre um e sobre o outro. Agora, aqui vocês lembram que a gente colocou a legendazinha para cada um dos valores. A gente pode fazer a mesma coisa aqui. A gente puxa o label e pode puxar até a cor já direto. E só joga aqui. Opa. Justamente onde eu estou meus valores. Valor 2. E aqui. Vamos lá.
Outra coisa, sempre esquecendo da funçãozinha de legenda. Para você apresentar a legenda bonitinho com os nomes organizados, você tem que colocar ela aqui, chamar ela para participar da função. Não da função, mas do gráfico. Fiz bonitinho, apareceu a legenda, show. O gráfico está ok. Gerson, agora, além de plotar essas curvas, eu também quero marcar alguns pontos, digamos, uma interseção que tivesse em algum caso específico. Consigo simplesmente plotar esse ponto de interseção, criando um novo plot. Vamos aqui. Plot. Eu vou dar um valor de 2,7. O que acontece? Não, mostrou. Gerson Gabriel fez uma pergunta aí no chat. Perguntou para que serve a função scatter. Espera. Pronto. A exemplo aqui. Vamos só tirar ela aqui por enquanto. Tenho essa curva, essa reta aqui. Ela está sendo plotada com os números. Dá para a gente descobrir os pontos, mas a gente não consegue ver aqui no gráfico quais são os pontos a pontos dela. Utilizando justamente essa função aí que o Gabriel mandou, a gente consegue já visualizar os pontos dela e aqui tem uma noção melhor do como está o funcionamento. Eu tenho um ponto aqui onde se encaixa em alguma partezinha aqui. Tem o segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e assim vai. Justamente para dar meio que um ressaltado nesses elementos.